Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10jardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 78. Fala, Sidney. E aí, Felipe, e aí, galera, tudo certo? Cara, somos campeão da AFC de novo. Eu já tô querendo dar campeão da AFC. AFC East, calma. Eu já tô querendo ser mais campeão do que a gente é já. Mas falta pouco. Tá quase, cara, tá quase. Quem diria? Bom, Patriots campeão da AFC East, 8ª vez seguida, Sidney. É inacreditável, né? O feito é tão incrível que é a primeira vez na história da NFL que isso acontece. Um time ser campeão 8 vezes consecutivas da sua divisão. E se você puxa isso pra trás, cara, você tem ali 2008 que a gente não ganhou porque o Brady machucou na primeira semana, ficou fora da temporada. Em 2002 a gente também não ganhou. Então de 2001 pra cá, 2 temporadas a gente não venceu. O que o Bill Belichick fez com os Patriots, né, nessa década e meia, desde que ele assumiu, é uma coisa inacreditável. Eu acho que a NFL é uma coisa tão competitiva que eu acho muito difícil que alguém consiga superar esses recordes todos aí. Pois é, de 2000 pra cá, como você disse, são 14 títulos. E se a gente puxar na história inteira dos Patriots, são só 19. Então, fora Belichick aí, fora de 2000 pra cá, foram 5 títulos a mais desde 1960. Não tem nem o tamanho que Belichick e Brady é pra essa equipe, não tem nem como mensurar isso. E esses 8 seguidos, Sidney, a gente aqui que a gente começou no mesmo ano aí, basicamente, 2008, mais ou menos, e querendo ou não, a gente já tá velho de NFL, a gente só viu um ano os Patriots não ser campeão da AFC East, cara. O resto a gente viu o Patriots ganhar tudo, cara. A gente não sabe o que é os Patriots não ganhar a AFC East. Cara, é incrível como a gente é mal acostumado com esse time, né? O nível de performance e de sucesso que eles tiveram esse tempo todo. Eu fico imaginando o dia que a gente não conseguir, digamos, eu não vou nem ser assim, desastroso de falar de não ir pro playoff. No dia que a gente for pro wild card, cara, que a gente ficar de fora da bye da pós-temporada, a galera vai ter gente que vai surtar aí. A gente já tá surtando essa temporada, metendo pau em todo mundo, e tamo com 14-2. Sidney do céu. Eu tô aqui a toda hora falando, toda semana a gente tá vindo aqui falar aqui no podcast de Miami, vai ser no YouTube, e acabou de cair minha ficha que eu tô dando a notícia errada, cara. No próximo podcast, 79, contra o jogo do Jets, é que a gente vai fazer no YouTube. Eu tô viajando aqui faz 3 semanas, cara. Você já tá com a cabeça nos playoffs aí, é compreensível, a gente já tá com a vaga garantida, mas é normal isso aí. Então a galera contra o Jets, que não é na última semana, é na próxima semana, que no lugar do podcast a gente vai ter um ao vivo. A gente vai só confirmar direitinho o horário que a gente vai entrar para avisar com vocês com antecedência para vocês, mas não se preocupem que a gente avisa bem antes. Vai ser por volta aí de umas 8, 9 horas provavelmente, mas a gente vai soltar certinho. Então me desculpem, eu tô aqui viajando. No próximo podcast 79 contra os Jets, do jogo contra os Jets que a gente vai fazer no ao vivo. Eu vou tentar, provavelmente a gente vai soltar um áudiozinho aqui no feed também, lembrando a galera que o programa tá lá no YouTube também e tal. Se eu conseguir, eu ponho isso aí pra ajudar todo mundo a lembrar também. No Fantasy, a gente tem que lembrar aqui, Sidney, que a gente tá chegando nas finais e o senhor Arthur até que tá indo bem, rapaz, ó, quer ver? Liga Red, Patriots, Team Patriotas contra o BHTD Gronk na final da Liga Red. Então, Team Patriotas aí com o Arthur. Liga White, Team Patriotas contra o ASKWS. Essa briga aí tá boa, a gente tá vindo falando dela essa semana, por várias semanas. E na Liga Blue, o Arthur tá fora da final, porque o Cabritos de Piripiri, olha ele aí, ele foi lá e eliminou o Arthur da final. Então, eles vão jogar contra o China Suricatos. Então, inclusive, o cara que... Eu esqueci o nome dele, desculpa, mas o cara que joga pelo Cabritos de Piripiri, a gente tinha trocado umas mensagens com ele no Twitter, a gente falou, derruba o Arthur aí, ele foi lá e conseguiu e mandou uma mensagem ainda pra gente falando que missão dada é missão cumprida. Então é isso aí, ó, a gente tá com os 3 finais, Arthur jogando as 2 finais na Red e na White,
E na Blue, como eu disse, o Cabritos de Piripiri mandou ele pra casa. Bem feito, Arthur. Então vamos ver quem vão ser os campeões aí, né, Cid? Agora ficou bom porque a gente pode ficar com o coração em paz, torcer pro Arthur e torcer pro nosso querido Cabritos de Piripiri, já que ele não tá mais na Blue. Então, Arthur, tamo com você aí agora nas outras. Antes da gente entrar no nosso programa, Sidney, temos que dar umas notícias aqui. Todo mundo sabe, mas aconteceu depois do último episódio do nosso podcast. Michael Floyd, o receiver ex-Cardinals, chegou nos Patriots, Sidney. Cara, é uma situação assim, bem sentimentos misturados aí, né? Porque você analisar só o Michael Floyd, ele é um baita de um atleta, de um wide receiver, ele é um cara jovem ainda, ele é mais jovem que o Chris Hogan. Ele é um cara extremamente rápido, o tempo de 40 jardas dele é muito baixo, é alto, ele é forte, então ele não só é um alvo de velocidade, assim, de jogadas profundas, mas também é um alvo muito importante na red zone, e a gente sem o Gronk agora, né, precisa mais ainda disso. Agora ele vem num contexto complicado, né, pego dirigindo bêbado, é praticamente certo que ele vai ser punido não só pela Liga ano que vem, mas também pela Justiça dos Estados Unidos, então fica cada vez mais evidente que esse contrato dele vai ser só essa temporada mesmo, porque dificilmente os Patriots vão oferecer um contrato para ele ano que vem se ele for pegar tempo na cadeia, por exemplo, ou pegar uma suspensão grande pela Liga. Então, assim, torcer para ele se adaptar rápido, né, nesse final de temporada, talvez até já participar desses últimos 2 jogos para entrar nos playoffs com um certo entrosamento aí com o Brady. Pois é, ele estava liberado para jogar contra os Broncos, inclusive muita gente perguntou. Foi a opção do Belichick, da comissão técnica, de não colocar ele no jogo. Então, contra Jets e contra Dolphins, com certeza é difícil falar dos Patriots, mas eu imagino muito forte que ele vá. Exatamente por isso que você falou, para ele se acostumar com o ataque e tal. A verdade é assim, não era o que a gente precisava, né, cara? Mas foram muito pela oportunidade, eu acho, né? Eu acho que assim, antes de saber, quer dizer, partindo do pressuposto que eles não sabiam que ele enfrentaria esse problema na justiça, né, a possibilidade de ser punido pela justiça, qual era a ideia? A gente traz ele para esse final de temporada, um cara que é fisicamente, assim, atleticamente muito bom, vai ajudar a gente nessa corrida aí. Os Patriots, querendo ou não, são os favoritos a Super Bowl, então é mais uma arma para ele. E ele é um cara que, por ter problemas com extra-campo, caso ele se desse bem nos Patriots agora, a gente poderia fazer um contrato com ele de 1 ano pro ano que vem, daqueles contratos que o cara faz para provar que merece um contrato maior, né? Um contrato que é barato pro time relativamente, que você não pagaria o que um cara desse nível de atleta vale, porque ele tem problemas, mas seria um contrato de 1 ano, aquele contrato para provar que merece. E isso agora ficou complicado por conta dessa questão de responder na justiça, mas então vamos ver o que ele consegue fazer nesses playoffs aí. Se ajudar a gente a chegar no Super Bowl e a ganhar, tá bom demais já. Bom, para todo mundo ficar despreocupado, já foi avisado que a punição dele não vem para esse ano, é só depois na off-season. Então, ele jogar ou não é totalmente decisão do Belichick, não é por punição nem nada. E o Miguel Petscap, o nosso colunista, fez um post explicando toda a parte financeira dessa vinda do Michael Floyd, tá bem legal. Tô colocando o post aqui também para quem quiser dar uma lida, entender melhor. Está explicando certinho as obrigações dos Patriots, os valores, tudo certinho, daquele jeito bem detalhado que o Miguel sempre faz. Bom, o jogo foi animal, daqueles jogos incríveis de se assistir, que dá gosto de ver NFL. E eu quero começar falando de Special Teams, Sidney. Ótima partida de todos os lados dessa vez, a gente vem reclamando aí nas últimas semanas, principalmente semana passada, que teve todos aqueles fumbles e tal. Mas foi um jogo muito bom, com um fumble recuperado no retorno, no erro de Denver. Gostkowski foi muito bem também, o Ryan Allen foi muito bem, né, cara? Todas as pontas aí que a gente olha, foi um bom jogo do Special Teams, né? Foi excelente, cara. Começando por essa parte dos chutes e retornos em si, até ano passado a gente falava que a gente tinha 2 caras excepcionais no Special Teams, que era o Slater e o Brandon King, né? E também às vezes o Brandon Bolden sempre estava também fazendo alguma jogada outra lá, mas esse ano o Jonathan Jones tá um monstro nos Special Teams, tá sempre fazendo tackle, tá sempre por perto da bola. Dessa vez ele recuperou o fumble lá no erro que o jogador dos Broncos cometeu, muito similar ao erro do Cyrus Jones na semana anterior, dessa vez a nosso favor, então deu tudo certo. E a parte de chutes, né, de chutes e punts, não tenho o que falar.
O Gostkowski, mais um jogo sem erro, acertou tudo. O maior que ele chutou foi de 45 jardas. E o Ryan Allen, ele é um cara que ele realmente muda a posição de campo. Teve um drive nosso lá que a gente começou com o Brady nas costas da parede. A gente não conseguiu avançar muito, mas ele teve um punch sensacional que colocou os Broncos dentro da linha de 5 jardas. Então, inverte a posição de campo, favorece a nossa defesa. Tá um monstro realmente esse ano, o Ryan Allen. Pois é, a gente até conversava sobre isso durante o jogo, porque a gente fez aquele post do Ryan Allen elogiando ele bastante nessa temporada, e eu acho que era o quê? Semana 3 ou semana 4 que a gente fez. E de lá pra cá, acho que ele teve um jogo razoável ainda, não foi nem jogo ruim, né, cara? O ano inteiro do Ryan Allen tá sendo muito bom. E o Gostkowski, era o que a gente mais precisava, né? Pelo jeito o Gostkowski acordou, voltou do problema aí, como eu disse, saiu do coma, e 2 semanas ótimas, sem erro nenhum. Bom, pelo menos é na hora certa, né? Torcer pra ele ficar desse jeito, porque agora que realmente cada semana a gente vai precisar mais dele. Então, tô bem feliz com o Special Teams aí, voltamos a ser um Special Teams que tem cara de Patriots. Vamos falar de defesa, cara, que do mesmo jeito foi um belo de um jogo da defesa, cara. São 3 semanas boas aí, né, Sidney? Contra os Rams, a gente lembrou aqui que foi o melhor, em números, uma das melhores atuações da defesa dos Patriots. Semana passada a gente elogiou o clima que eles mostraram, que acabou com aquela molenguice de todo mundo. Eles voltaram a comemorar, voltaram a jogar com vontade. E dessa vez com o Broncos juntou tudo, né? Eles jogaram bem, os números foram bons. E também a vontade continua, eles estão mostrando ali que tá começando a ter cara de time de novo essa defesa, né, meu? Não dá pra você exigir uma atuação melhor do que a gente teve contra os Broncos, né? Você ceder 3 pontos numa partida, tudo bem que não é o melhor ataque do mundo, mas é um ataque que tem peças muito competentes ali, capazes de jogar melhor do que isso. Ceder 3 pontos, né? Os 3 pontos no primeiro quarto, ou seja, a partir do segundo quarto a gente não cedeu nenhum ponto pra eles. Roubamos a bola, né? Interceptação do Logan Ryan. Muitos tackles precisos. A gente até errou alguns tackles, mas não se compara ao que a gente vinha errando nessa temporada, né? Eu achei a defesa até segura nessa questão de tackles. Então, assim, foi uma partida praticamente perfeita, e a gente realmente não deu chance nenhuma pro ataque de Denver, né? Pass rush também, que foi um problema durante um bom tempo na temporada, voltou a funcionar. Então, assim, a defesa parece que está se encaixando. Lógico, sempre com a ressalva de que não é o ataque melhor do mundo que a gente enfrentou, mas é uma atuação muito consistente realmente. Pois é, a gente é hoje a melhor defesa na liga em pontos cedidos. A gente só cedeu 58 jardas corridas para Denver. No segundo tempo inteiro foram só 12 jardas corridas, isso é animal esse número. Nenhum force down no terceiro quarto inteiro. E puxando as 3 últimas semanas aí, como eu falei, Sidney, a gente tem 22,5% só de third down cedidos nessas 3 últimas semanas. Então, estamos funcionando bem melhor em problemas que a gente sempre viu. A gente já vai puxar mais sobre isso geral da defesa, mas eu quero entrar aí em umas questões aí de mais dentro, aí, mais internas, porque como você disse, o pass rush tá melhorando e tá de verdade, né, cara? Trey Flowers, 2 sacks, um hit no QB e 3 hurries. Jabal Sheard, 1 sack, 1 QB hit, 2 hurries. E Malcolm Brown, 1 sack. Fazia tempo que a gente não vinha falar aqui de 4 sacks a defesa desse jeito, contra Broncos, um time forte em Denver, né, cara? Exato. 2 coisas aí que eu queria falar. O Trey Flowers, cara, a melhor notícia sobre o Trey Flowers é que você olha e sabe que a gente tem mais 2 anos de contrato dele por $1 milhão e poucos por ano. É uma coisa absurda, assim, o que esse cara tá jogando. E lembrar que ele hoje é o líder do time em sacks na temporada com 7, e que esse 7 ele não participou de todos os jogos da temporada, ele ficou vários jogos de fora. Então, assim, a média dele é absurda. E outra coisa que eu queria falar também é o Malcolm Brown, né? A gente falou muito aqui em podcast que desde que a gente perdeu o Dominic Easley, a gente perdeu uma figura capaz de pressionar o quarterback pelo meio da linha ofensiva, né? E o Malcolm Brown tá se mostrando esse jogador. Ele tá um monstro parando corridas junto com o Alan Branch, mas também ele tá um cara capaz de pressionar, tá dando muito trabalho aí, forçando os quarterbacks a saírem do pocket. Então, assim, tá tudo se ajustando nesse front seven. Pois e a gente tem pressão agora no meio e nas pontas, né? Antes não tá sendo só uma linha muito previsível.
porque Flowers e Sheard vindo mais pelas pontas, como eu disse, e o Brown, como você falou, sendo um problema mais no meio ali, que se for para ser assim, que seja então, ele pegue ali, ele consiga infiltrar mais, o Brent seja um cara mais de corridas, mas não é só uma defesa, pelo menos uma linha de defesa muito óbvia ali. O que eu tô torcendo até pra dar uma melhorada é no Chris Long. Ele teve 5 hurries nesse jogo e não é o primeiro nem segundo jogo dele que ele tem vários hurries, mas não consegue terminar ali o trabalho dele, né, Sidney? Ele precisa conseguir, talvez seja até um pouquinho mais, faltando um pouquinho de sorte ali, chegar, fazer o hurry, mas terminar a jogada também, né? Não ser só o hurry, esse hurry virar hit e esse hit virar sec, né? O hurry ele ajuda, né? Ele ajuda porque você força o quarterback a se livrar da bola antes do tempo que ele queria. Mas a diferença do hurry pro sec é que o sec muda jogo, né? O sec é força punt, muitos secs são strip secs, você tira a bola do cara, força o fumble. Então, assim, o hurry é bom, mas o sec é aquele que diferencia, que muda realmente a partida. Então, a moral também, pouco, né? Muda a moral, muda tudo. Falta pouco pro Chris Long começar a ser mais decisivo ainda. Já não é a primeira semana dele não, que ele tem um número alto de hurries, mas como eu falei, não tá conseguindo terminar a jogada. Eu queria falar aqui da secundária também, Sidney. Butler, 1 de 3 para 21 jardas, Sidney. E esse passe que ele tomou veio no 4º período, com 8 minutos de jogo, cara. Ele simplesmente anulou o Emmanuel Sanders. O Butler subiu tanto a cabeça do Emmanuel Sanders que o Sanders foi depois do jogo no Twitter se justificar, falar que não tinha sido apagado pelo Butler e até menosprezou, falou que até o filho dele de 2 anos joga em cover 2, né? Então, talvez o Sanders tenha visto outro jogo, porque o que eu vi foi realmente o Malcolm Butler não dar chance para ele. E eu acho que ele acabou dizendo que até o filho dele, de 2 anos, conseguiria marcar ele desse jeito que ele tá jogando. Então, o Butler foi um monstro, cara. Um monstro. Uma recepção de 3 passes. Primeiro, assim, o cara só lança 3 vezes em um jogo inteiro na direção dele, e ele tá marcando o segundo melhor wide receiver dos Broncos, já diz muito. Só 3 vezes o Simi achou que dava pra completar. E das 3 completou 1. Então, partida perfeita. Então, isso que eu ia falar. Ele viu um outro jogo diferente do que a gente viu. E pelo jeito o QB deles viu o mesmo jogo que a gente. Porque foi só 3 passes lá, né, cara? Toda vez que o QB olhava, ele via o mesmo jogo que a gente viu. Ele via ele sido completamente marcado pelo Butler e em outro cara. E legal foram as respostas que os torcedores dos Patriots deram pro Sanders no Twitter, né? Teve um cara que respondeu assim: Sanders, graças a Deus que você tá bem, tweetando, porque você não vi você em campo, achei que podia ter acontecido alguma coisa. E um outro colocou assim: Sanders, não fica triste porque ele fez o mesmo com o Odell Beckham. Você não tá sozinho nessa. Bom, fora isso, Logan Ryan com mais um bom jogo. 2 de 4 para 14 jardas só no jogo inteiro na proteção do Logan Ryan. E mais a interceptação ali na red zone, que fez diferença no jogo também, né, cara? Essa dupla tá clicando aí, como a turma fala, né? Não é a primeira vez que o Ryan faz um trabalho excepcional contra o Demaryius Thomas. Ano passado, nas 2 partidas, ele só cedeu 3 recepções em 20 passes lançados pro Thomas. Então, assim, ele meio que sabe o caminho, né, pra marcar ele ali. Tá muito bem, cara. Essa dupla aí, como você falou, eu tô percebendo que vários setores do time estão crescendo agora nessa reta final. Isso é muito bom. Se a gente tiver uma sorte aí com essa questão de lesões nesses últimos 2 jogos aí, a gente tem tudo para entrar muito forte nos playoffs com essa dupla Ryan e Butler. E ó, eu vou transformar sua dupla em trio, porque o Patrick Chung foi 1 de 2 para 2 jardas só, e dá para transformar em quarteto, porque o McCory foi 1 de 3 para 6 jardas, cara. Então a secundária inteira jogou bem. Quem mais sofreu ali na secundária inteira foi o Eric Rowe, mas o resto, McCory, Chung, Butler, Ryan, os 4 fizeram um ótimo jogo nesse domingo contra os Broncos. E um detalhezinho aí também é que o Chung tirou o Tyrande Virgil Green do jogo no começo do jogo com uma pancada, e o McCory tirou o Demaryius Thomas no final com outra pancada. Então os 2 safeties, além de terem jogado bem, foram bastante brutos aí, digamos, nos tackles, e acabaram tirando 2 jogadores dos Broncos da partida. Não, já que você puxou isso, eu vou ter que falar. O McCory não deu um tackle, o McCory atropelou o cara uma hora ali, cara. Parece um caminhão, cara. Que é isso? Pra gente terminar a defesa, Sidney, eu tenho 2 perguntas aqui. O Enzo tá perguntando pra gente: a defesa estava mal ou ela estava se poupando pra reta final do campeonato?
Eu vou começar a responder. Eu acho que tava mal, sim. Eu acho que não tem muito dessa de se poupar, não, porque o que eles estavam fazendo ali não tinha muito, tava muito buraco ali. O que eu venho percebendo, até acho que foram uns 2 programas que eu falei, são os ajustes, né, Sidney? Eu acho que eles estavam mal, mas o que está acontecendo é que eles estão conseguindo, com os ajustezinhos que eles estão fazendo, e conseguindo encontrar o melhor jeito desses caras jogarem juntos, né? Eu concordo, eu acho que não existe isso de você se poupar dentro de campo, né? Se a comissão quer poupar alguém, deixa o cara de fora do jogo. Colocou o cara em campo, ninguém ali tá segurando, ninguém tá se freando, não. A galera vai jogar o que tem de melhor, digamos assim. Nem sempre é suficiente, né? A gente viu várias vezes esse ano que por pouco não foi. Mas eu acredito que é porque realmente, se você olhar todo ano, a gente começa a encaixar o time em novembro. Metade de novembro, por ali, é quando esse time começa a ser mais consistente. Esse ano talvez tenha demorado um pouco mais, mas chegou a consistência, tá? Aí, e ela foi demonstrada contra 2 adversários fortes, times que estão brigando por playoffs, que são os Ravens e os Broncos. Pra mim, eu falei isso programas atrás, mas pra mim, eu sinto uma diferença forte desde o momento que eles trouxeram o Logan Ryan pra slot. Eu tô achando que o Rowe na ponta e o Ryan no slot foi onde eles conseguiram achar um jeito mais interessante de jogarem junto e os números começaram a melhorar. O Everton, complementando aqui, ele pergunta se essa defesa agora é suficiente para Super Bowl. Essa eu deixo para você. Deixa eu dar a beleza da pergunta para mim. Essa é mais fácil, né? Cara, Everton, não sei, bicho. É o seguinte, um jogo que era para ter dado um pouco dessa resposta pra gente era o jogo da temporada regular contra o Pittsburgh Steelers. Só que eles foram sem o Big Ben machucado. Então, assim, o Big Ben tá de volta, os Steelers estão aí brigando também com o Baltimore pelo título da AFC Norte, e esse ataque do Big Ben com o Antonio Brown, com o Le'Veon Bell, é um ataque extremamente possante, né? Eu acho que a gente não enfrentou nenhum ataque esse ano ainda desse nível, do nível dos Steelers. Então, assim, existe uma grande chance da gente ser testado ainda antes do Super Bowl, né? Ou no Divisional Round ou na final de conferência. Pode ser suficiente, sim. Eu acho assim, ela tem condição de jogar no nível para ganhar Super Bowl. A gente não enfrentou um ataque como o dos Steelers, mas a gente enfrentou ataques bem perigosos aí também, como o do Seahawks, e foi um jogo parelho, né? Não foi nosso melhor jogo da defesa, mas a gente viu que a gente por pouco não venceu aquele jogo. Então, assim, dá para subir ao ponto de ganhar o Super Bowl. Se vocês lembrarem, em 2011 a gente perdeu o Super Bowl por 4 pontos com a 3ª pior defesa da história da NFL. Então, assim, dá pra ganhar sim, se elas melhorarem mais um pouco. Eu acho assim, a gente não vai conseguir dar uma defesa incrível, eu acho isso difícil, mas eu acho que depende muito mais de como esses caras vão entrar em campo do que o quanto eles podem tecnicamente ou não, vamos dizer assim. A gente já viu que quando eles estão afim, quando eles estão com um clima bom, eles sabem jogar, eles conseguem segurar. Quando tá naquele clima ruim, tudo desanda. E mesma coisa, a gente já vai entrar no ataque, mesma coisa no ataque. Tem jogo que o ataque tá animal e tem jogo que o ataque tá meio molenga. Então eu acho que assim, a gente tem chance de chegar em Super Bowl, e pra ganhar o Super Bowl a gente precisa entrar com um psicológico incrível de todos os jogadores, de todos os lados. Porque esse time motivado e querendo ganhar, consegue ganhar. Então eu acho que é muito mais psicológico do que técnico. Não tem como falar de ataque hoje, Sidney, sem começar falando pela linha ofensiva. Cara, que jogo desses nossos gordinhos queridos, hein? O nível de atuação da nossa linha ofensiva ontem, no caso, a gente tá gravando na segunda, né, domingo contra os Broncos, me lembrou aquela linha que tinha Logan Mankins, Matt Light, Brian Waters de 2011, né? Aquela linha jogou num nível absurdo. E quando você compara com o nível do ano passado e com o nível de atuação contra os Broncos no ano passado, assim, não tem nem o que comparar. Assim. Foi uma partida praticamente perfeita da linha ontem. Seguraram muito bem um dos melhores times no pass rush da NFL. O que o Marcus Cannon fez com o Von Miller ontem é uma coisa que eu não tinha visto ninguém fazer com ele ainda. Ele é um cara que decide jogos, decide Super Bowl, foi MVP do Super Bowl e que humilhou o Cannon, né, na final da AFC do ano passado. Então, assim, eu acho que o Cannon veio muito motivado para esse jogo, mostrando que tinha condições ali de segurar o Miller, segurou completamente, e assim, foi uma atuação perfeita, belo jogo realmente da linha ofensiva. Eu coloco o Solder aí também. O Solder jogou muito bem, as duas pontas jogaram muito bem, mas sobre isso que você falou do Cannon e do Von Miller, o Miller teve um hurry na partida.
Ele teve 5 tackles ali, porque acaba tendo uma corrida que vai pra cima dele e tal, mas na função dele ali, onde ele realmente é conhecido, onde ele realmente é bom, que é chegar no quarterback, e onde a gente sabe, como você disse no ano passado, nesse ano na verdade, né, em janeiro, a gente sabe o quanto ele é bom fazendo. Ele teve um hurry na partida inteira, Sidney. Isso não acontecia desde 2014, eram 32 jogos seguidos do Von Miller que ele conseguia pelo menos mais de 2 hurries no jogo. Então o Cannon simplesmente anulou ele, cara. Foi animal. Inclusive tem um post aí no site já mostrando que o que o Cannon fez com o Von Miller, que não foi só parar o cara. Ele deu uns pancakes muito bons em cima do Von Miller. Inclusive vou puxar aqui, não vou explicar muito porque eu não quero tirar a surpresa de vocês verem. Mas o ataque dos Patriots foi muito inteligente também na forma que eles trabalharam com o Von Miller. O de dentro do campo dessa semana vai ser um trick play que eles fizeram bem interessante, que o Von Miller caiu. Mas assim, e não só no jogo corrido também, né, Cid? A gente falamos bastante no ao vivo antes do jogo, que o jogo corrido tinha que funcionar, né, cara? Porque era um jogo que precisava, porque a defesa do Broncos é ruim contra o jogo corrido, eles são muito bons parando o passe, e a gente precisava abrir o play action, e foi muito o que aconteceu também, né? O jogo corrido funcionou, e principalmente com o Lewis. O Lewis foi o jogador o running back que mais foi usado. Acho que ele teve 90 jardas, foi o melhor jogo dele em jardas corridas na carreira. Então foi um gameplay bem pensado ali, bem olhando nas fraquezas deles também, né? O Bill Belichick sempre fala isso, né? Ele chama complementary football, você tem que ser equilibrado, e foi justamente o que os Patriots fizeram ontem, né? Foi praticamente uma divisão por igual de jogadas de corrida e de passe, e correr com a bola ajuda demais a segurar um pass rush bom como o dos Broncos. Porque ano passado, por exemplo, na final da AFC, você viu o Brady toda hora no shotgun, a gente não conseguia correr para mais de 1 ou 2 jardas, o Von Miller e o DeMarcus Ware sabiam disso, então eles nem esperavam para ver se o running back ia correr. Quando dava o snap, eles já partiam para cima do Brady e bateram mais do que, sei lá o que, no Brady na final. Ontem não, quando você consegue encaixar a corrida, os defensive ends, principalmente, começam a ficar mais preocupados. Então ele não vai para cima do quarterback assim que o snap sai. Ele espera para ver se o running back vai pegar a bola, se vai correr pro meio, se vai correr pra ponta. Então a gente, de um lado, o Brady que se livra da bola muito rápido, de outro, o pass rush tendo que esperar um segundinho a mais para ver se vai ser corrida ou não. Então essa equação aí favoreceu demais o nosso time. E foi interessante também porque eles estavam com um problema de inside linebacker, o principal deles não foi pro jogo, com lesão. Então deu pra ver bem essa questão do Lewis, né? O Lewis e o White foi os 2 running backs mais usados, principalmente o Lewis. Por essa questão mesmo, né? De soltar esses caras mais lisos ali correndo também. A gente viu muito o Lewis costurando ali, né, cara? Porque não era aquele bloqueio que abre uma avenida pro cara correr, tipo como acontece com o Blount, por exemplo. Era muito de um OL que consegue avançar um pouquinho mais do que o outro, aí nessas horas que um Lewis, por exemplo, consegue, porque ele corta pra cá, corta pra lá, ele vai costurando a defesa e ganhando uma jardinha por passe aí. Então eu senti muito essa estratégia deles também. Mas também não quer dizer que o Blount não jogou. Ele entrou em 23 snaps e chegou no 15º touchdown do Blount nessa temporada, Sidney. Recorde da franquia dos Patriots em touchdowns por um running back, que antes era do Curtis Martin com 14 em 1995. Merecido pro Blount, né, cara? Que ano dele, né, meu? Realmente, de recuperação total. Era um jogador que muita gente queria ver fora do time após a temporada dele no ano passado. Não sei quem falou isso. Eu devo ter ouvido em algum lugar. Então assim, é um ano sensacional. Esse recorde aí é para coroar realmente essa evolução dele, e espero que ele continue aí. A gente vai precisar muito do Blount nos playoffs aí. 31 touchdowns do Blount agora nos Patriots, na carreira dele nos Patriots, 7º na história da equipe entre os running backs. Muito bom. Antes da gente fechar o running backs, a gente tem que vir falar aqui do jogo que o Devlin fez, cara. A gente fala muito pouco do Devlin. Fullback é aquele cara que ninguém lembra dele mesmo, é o cara que tá ali só pra fazer o trabalho sujo. Mas o Devlin, não só nesse jogo, né, Sidney? O ano inteiro o Devlin vem trabalhando de uma forma absurda ali, limpando as corridas, pegando blitz. Merece um espacinho o Devlin aqui depois desse jogo. Sem dúvida. O Devlin, a falta que ele fez ano passado foi incrível, né? Ele é um cara que mete a cara mesmo ali no meio da OL, encara os defensive tackles também, não só linebackers ali, não tem medo de contato. De vez em quando consegue escapa, né? Invisível ali no meio da OL para receber um passe no play action e tal. Então, um cara muito importante, realmente ajuda demais o nosso jogo terrestre.
Pra terminar o ataque, a gente tem que falar do jogo aéreo, Sidney. E eu vou vir aqui reclamar de Tom Brady. Porque o começo do jogo dele foi horrível. 6 passes errados. Eu senti o Brady nervoso, cara. Acho que foi uma das primeiras vezes, das poucas vezes, que eu vi o Brady nervoso. Eu não diria com medo, mas ele tava assim, pra mim ele tava visivelmente nervoso da forma que ele tava soltando uns passes errados. O começo de jogo foi bem estranho, bem preocupante ali. Deu até um medinho ali nesse começo de jogo, né, cara? Cara, eu não sei o que acontece com o Brady quando ele vai pra Denver, né? Ele sempre começa mal, até às vezes alguns jogos que ele vai bem lá, ele começa mal, demora a engrenar, e às vezes quando engrena já é tarde demais, né? Nesse jogo ele começou 0-6, é uma coisa assim, absurda o nível. Teve um outro drop ali, mas ele errou muitos passes também, fáceis até no começo. Se você olhar os números dele na partida, foi uma atuação ruim, digamos assim, 50% só de acerto de passe, né? 16 de 32, apenas 188 jardas. Essas 188 jardas você pode dar um desconto pela questão da gente ter usado muito e usado bem o jogo terrestre, mas 50% de taxa de acerto eu achei muito pouco. E agora sim, Brady assim, mesmo começando mal, ele conseguiu fazer uns passes ali incríveis. Teve um passe para Edelman que ele encobriu o linebacker dos Broncos, que é uma coisa absurda, assim. Outro passe para Edelman também na sideline, que o Edelman fez um milagre para segurar. Então assim, ele teve algumas conversões muito importantes, mas no geral a atuação dele não foi das melhores, não. Edelman que foi o nome do jogo aéreo, né, cara? Não tem como falar, o Edelman toda hora era ele foi importantíssimo ali em conversões de first down e nesses passes aí quase impossíveis, como você disse, que aparece o Edelman e agarra. Pra vocês terem uma noção, no terceiro quarto o Brady tinha 73 jardas aéreas, 50 delas era pro Edelman. Basicamente foi passe no Edelman, o jogo aéreo. O Hogan apareceu num passe ou outro, Mitchell também, mas acho que não tem pra pegar pra falar mesmo, tem que ser o Edelman nesse jogo, né? Edelman é incrível como ele entra com raça, né? Eu acho que ele fez questão de mostrar que ele não gosta dos Broncos e que tinha que queria mostrar pra todo mundo que ajudar a carregar esse jogo, né, esse time. Então assim, ele entrou sempre o tempo todo falando, gritando, ia pra cima dos caras dos Broncos. Ele tava bem invocado, digamos assim, mas foi um belo jogo, apareceu em situações difíceis. É o Edelman que a gente conhece. Soltou até uns palavrão ali umas horas. Como vocês sabem, nosso finalzinho de programa agora é sempre focado em como estão os playoffs e no próximo adversário. Próximo jogo, Sidney, Jets em casa, e importante que o jogo é no sábado às 4 da tarde, né, cara? Legal lembrar todo mundo aí pra não bobear e perder o jogo. O jogo não é no domingo, o jogo é no sábado, dia 24 de dezembro. Sim, Natal, NFL adora a gente, a gente que trabalha com isso. Mas teremos Jets em casa, Jets que a gente viu semana passada, nessa última semana aí, sofrer pra jogar com o Dolphins. Mas como a gente sabe, a gente imagina a hora que chegar com o Patriots na frente, eles vão dar um jeito de jogar bem, né? Eu nunca garanto o jogo do Jets, cara. É incrível. Eles podem estar como estiverem, eles quando vem o símbolo dos Patriots do outro lado, eles se transformam. É muito difícil você ver um jogo fácil, né? É sempre um jogo muito pegado. E é um jogo que, assim, já tem gente falando em poupar titulares e tal. Não, acho que não é hora ainda, porque existe coisas a se disputar ainda. A gente ganhou a divisão, já está nos playoffs, garantimos a folga, mas ainda temos que brigar por essa primeira colocação da AFC, que garante que nossos jogos de playoffs sejam em casa, independente do adversário. Então, o Oakland Raiders aí está na nossa cola, com uma derrota a mais apenas. Então, acho assim, a gente tem que tentar ganhar esse jogo dos Jets. É melhor ter ganhado dos Jets e tentar garantir logo essa primeira colocação, e se for o caso, poupar na última rodada contra os Dolphins. Eu acho que o que eles deviam fazer é entrar com o time titular, tentar matar o jogo no primeiro tempo. Por exemplo, a gente viu naquele jogo da semana 2 contra os Dolphins, que a gente quase tinha matado o jogo já no primeiro tempo. Isso seria perfeito, né, cara? Entra com os titulares, tenta fazer aí uns 3 touchdowns no primeiro tempo, e aí consegue já dar uma segurada na galera, e sentindo como é que vai o jogo, colocando um cara ou outro se precisar. Mas não tem como, ir com reserva no jogo inteiro não dá. Porque como você disse, a gente está com a Seed 2, então a Seed 2 já está garantida, a gente já tem a folga na primeira semana, mas a gente não joga ainda com a Seed 2, a gente não joga uma final da AFC em casa. A gente viu que jogar a final da AFC em casa, fora de casa, o ano passado foi complicado, então o objetivo é ter a Seed 1 para jogar todos os jogos, inclusive a final em Foxborough. Então a gente ainda tem essa questão para ir atrás. Então a minha opinião, sinceramente, é essa: entra com os titulares, tenta fazer uma pontuação razoável e aí começa a dar uma poupada nos caras.
Ainda falando de playoffs, Sidney, os Chiefs perderam e não podem mais chegar na gente. Então o Chiefs é carta fora do baralho aí nessa questão de encontro direto com a gente. Os Raiders venceram os Chargers. Então, para garantir a Seed 1 nesse sábado, a gente precisa vencer e o Raiders perder. Isso garante já a Seed 1 pra gente. Exatamente, e os Raiders eles vão ter 2 jogos bem complicados aí, então assim, é bem provável que eles percam pelo menos um desses jogos, né? Eles pegam os Colts em casa, os Colts vêm num ascendente, aí depois de ter começado mal a temporada, e depois eles pegam os Broncos fora, né? Esse jogo dos Broncos vai depender muito de se o time de Denver vai chegar lá em condição de brigar ainda, porque com a vitória da gente sobre os Broncos, a gente tirou eles do playoffs, né? no momento, né? Se os playoffs fossem hoje, os Broncos estariam fora, então essa última partida entre Raiders e Broncos vai depender muito do que os Broncos vão fazer na próxima semana. Então, lembrando de novo, o jogo é no sábado, às 4 da tarde. Não tem transmissão ESPN, não tem transmissão Esporte Interativo. É jogo pra quem é fã de verdade, Sidney. Tem que ser no dia de Natal, basicamente, com link, porco, dando pau, fechando, travando. É só torcedor que assiste mesmo. Eles se esforçam lá em campo, a gente se esforça aqui pra ver o jogo também. Vamos fazer a nossa parte aí, galera. Bom, a gente vai estar fazendo a transmissão durante o jogo, a gente vai estar com uma equipe menor, mas estaremos lá, faremos as nossas peripécias normalmente, apesar de ser o Natal, e a gente volta, então lembrando, o nosso programa vai ser no YouTube, direto no YouTube, esse programa sobre os Jets, não se esqueçam, e não é sobre o Dolphins, como eu falei, por 3 semanas seguidas praticamente. Vamos ficando por aqui, Sidney, e eu não volto. Semana que vem não estarei aqui. Bom programa pra vocês aí com a galera. Boa folga pra você, um Feliz Natal pra toda a galera que acompanha a gente. A gente volta depois aí com esse ao vivo aí falando sobre os Jets e vamos torcer pra já chegar falando do título da AFC, né? Vai dar a melhor campanha da AFC, na verdade. Então vamos torcer. E vamos ver se o Arthur vai poder gritar campeão no fantasy dele também. Vamos lá, Arthur, agora dá pra torcer. Valeu, galera, um Feliz Natal pra todo mundo. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they